Hoje, na Mundo Feliz TV, nós teremos muita ciência. Vamos conversar um pouquinho sobre a história da vida na Terra. Vocês gostam de dinossauros? Eu adoro os dinossauros. Mas nós não vamos falar só sobre eles. Nós vamos falar também sobre o que veio depois dos dinossauros. Vocês sabem me dizer por quê? Quando a gente abre a janela de manhã, a gente não dá de cara com o diplodocus comendo as folhas do nosso jardim? Ou então lá da sacada do apartamento, a gente não vê um tiranossauro disputando corrida com os carros na rua? Ou quando a gente vai dar uma voltinha lá no campinho, no parquinho, a gente não dá de cara com o Velociraptor? Se bem que é até melhor a gente não topar por aí com o Velociraptor, porque a gente não ia conseguir correr mais rápido que ele, né? Bom, muitos de vocês devem estar respondendo já, que é por causa do meteoro, que o meteoro acabou com a história da vida dos dinossauros na Terra. Vou dizer para vocês que sim, mas que não foi só isso. Hoje, os cientistas, que são os homens, as mulheres, que estudam a vida lá na pré-história, eles sabem que um enorme meteoro caiu na Terra e causou vários fenômenos que levaram à extinção não só da maioria dos dinossauros, como de 70% a 90% da vida na Terra naquela época. Isso foi há uns 60, um pouco mais de 66 milhões de anos atrás. Os dinossauros estavam lá, vivendo a vidinha deles, muito pacata. Talvez não tão pacata assim. Mas eles não faziam ideia de que um meteoro gigante, com mais de 15 quilômetros, estava se aproximando da Terra. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes a distância entre uma cidade e outra é de 10, 15, 16 quilômetros. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho desse meteoro. Dois cientistas, o Luiz e o Walter Alvarez, já haviam criado a hipótese de que a queda de um grande meteoro poderia ter levado aos eventos que causaram a extinção dos dinossauros de cerca de 70% a 90% da vida na Terra. A descoberta de uma cratera enorme na península de Yucatán, no México, levou à comprovação dessa hipótese. Os cientistas, os homens e as mulheres que estudam a vida pré-histórica, que estudam as grandes extinções que aconteceram no nosso planeta, observam, fazem análises, cálculos matemáticos, estudam a Terra que existe em volta dessa cratera, e aí eles conseguem entender, fazer um mapa, contar a história do que aconteceu naquele momento. Essa cratera ela é chamada de cratera de impacto, porque é uma cratera causada pela queda e pelo impacto de um meteoro. A cratera de Yucatán, ela tem cerca de 200 quilômetros de diâmetro, então imaginem, 200 quilômetros é algo gigantesco. E assim os cientistas conseguem calcular que esse meteoro, que caiu há cerca de 66 milhões de anos atrás, não é a idade nem da vovó, nem do vovô, nem as idades da vovó e do vovô juntas, nem das... Se calcularmos a idade da família inteira junta, não dá 66 milhões de anos. É muito tempo. Nessa época, não existiam os humanos, por exemplo. Eu sei que alguns filmes, desenhos mostram humanos juntos com dinossauros, mas até hoje, nenhum cientista encontraram vestígios fósseis que comprovassem que de repente na época dos dinossauros já existisse alguma espécie humana. Não existia. Então o que aconteceu? Há 66 milhões de anos atrás cai esse meteoro. Ele era muito grande. Ele era tão grande que a própria
entrada dele na atmosfera da Terra já causou eventos catastróficos. Um calor muito grande, muitos dinossauros morreram e muitos animais que existiam naquela época, plantas, morreram com o calor que foi criado com a entrada desse meteoro na Terra. E quando ele cai, quando ele causa o impacto, todos os animais, as plantas que viviam ali naquela região morreram quase que instantaneamente. Os cientistas calculam que esse meteoro ele entrou na Terra onde foi o impacto cerca de 30 quilômetros. É uma distância muito grande. Para vocês terem uma ideia, cidades que são próximas, que são vizinhas, a distância entre uma cidade e a outra, muitas vezes é de 10, 15, 16, 20 quilômetros. Então, para vocês terem ideia de como esse meteoro era muito grande e como a cratera de impacto que ele causou é gigantesca. Claro que os dinossauros e os animais que viviam longe o suficiente para não morrer no momento do impacto, eles morreram minutos ou horas depois, porque esse impacto causou ventos fortíssimos, de cerca de 900 km por hora. Os carros que a gente anda hoje em dia têm limite de velocidade, por exemplo, nas ruas de 60 a 80 km por hora, e isso já é muito rápido. As tempestades tropicais, por exemplo, que acontecem no Brasil, fazem ventos de 70, de 80 km por hora. Quando esses ventos são muito acima dessa velocidade, eles causam vendavais, eles prejudicam as plantações, destelham as casas. Imagina um vento de 900 km por hora. Ele foi derrubando a vegetação e os animais que estavam ali no meio de todo esse acontecimento não tinham como sobreviver. Aconteceu um calor muito grande também. Infelizmente, os seres humanos criam bombas, criam explosivos, e isso é uma parte muito triste da história dos humanos, mas nem nada que um humano criou tive a força e a potência da explosão desse meteoro. Os dinossauros, os grandes répteis, animais e plantas que estavam longe o suficiente para não morrer com esses acontecimentos do momento do impacto, tiveram a sua vida mudada drasticamente. Os cientistas calculam que os primeiros dias depois da queda do meteoro podem ter sido de total escuridão no planeta. Porque quando o meteoro cai, ele levanta uma quantidade de poeira tão grande na atmosfera que ele impede que a luz do sol entre na Terra, ou ela entrava muito fracamente. E a temperatura na Terra caiu muito, caiu cerca de 25 graus. Então imaginem, se a temperatura estivesse a 40 graus, ela caiu para 15 graus. E uma mudança assim, de repente, também causou problemas para os animais que viviam na Terra e para as plantas que aqui viviam. Outra situação que aconteceu foi que esses dias foram passando, essa poeira se dissipou um pouquinho, alguns raios do sol conseguiam entrar, mas muito pouco. Ficou como se a Terra tivesse num tempo muito nublado. Imaginem assim, o dia mais nublado da vida de vocês, mais escuro, com as nuvens mais pesadas. Assim a Terra ficou por anos sem ver um céu limpo, com raios de sol que aquecessem a Terra, que trouxessem a luz, que garantiam, por exemplo, que as plantas fizessem uma fotossíntese de forma adequada. Outra coisa que aconteceu, quando o meteoro cai, ele sacode a Terra inteira, ele causa terremotos pela Terra inteira. Então muitos animais e plantas morreram por conta desses terremotos. Isso desencadeou, naquela época existia atividade vulcânica, os vulcões tinham uma atividade maior do que hoje em dia. Com a queda do meteoro,
Isso aumentou com proporções gigantescas. Muitas erupções vulcânicas começaram a acontecer. Os dinossauros foram morrendo por conta disso. Além de toda a poeira que a queda do meteoro causou, essas erupções vulcânicas também jogaram poeira para o céu. E essa poeira, ela tinha substâncias que eram muito tóxicas para a vida na Terra naquela época e hoje em dia também, se fosse hoje em dia. A queda do meteoro também causou tsunamis. Vocês sabem que são tsunamis, são ondas gigantes. Mas esses tsunamis causados pela queda do meteoro e pelos terremotos que vieram depois e erupções vulcânicas, eles podiam ter ondas de até 300 metros de altura. Imaginem, os prédios mais altos que a gente conhece não têm 300 metros de altura. Isso foi devastando a vida na Terra. Claro que mesmo com tudo isso, não acabou toda a vida. O que aconteceu foi que algumas espécies que tinham a capacidade de se adaptar muito rápido continuaram existindo. Nessa época, ali o final do período Mesozoico, já existiam mamíferos, mas eles eram bem pequenininhos. Eles eram animais de hábitos noturnos e eles acabaram, de alguma forma, eles sofreram com todos esses eventos, mas eles se beneficiaram porque eles não tinham mais disputa por alimentos com grandes répteis, com grandes dinossauros. Os animais que tinham a capacidade de se alimentar com restos de outros animais mortos, que tinham a capacidade de se alimentar com poucas plantas, que conseguiam comer sementes, insetos, esses animais continuaram existindo. Uma coisa que vinha acontecendo ali no final do período Mesozoico, antes da queda desse meteoro, é que alguns dinossauros do grupo Teconte, os tecontes que são a família dos Tiranossauro Rex, esses dinossauros eles estavam passando por um processo evolutivo. Claro que é um processo que leva milhões de anos, mas eles estavam ficando mais leves, eles conseguiam subir nas árvores, né? Alguns dessas linhagens, algumas dessas espécies, conseguiam subir em árvores, conseguiam saltar de uma árvore para outra, foram surgindo penas, o bico que tornava mais fácil a alimentação como sementes, a alimentação de carniça, pequenos insetos, eles estavam se transformando. E o evento, todos os eventos causados pela queda do meteoro, acabaram favorecendo esses animais que estavam num processo de evolução. Sofreram, como eu disse, com os acontecimentos, muitas espécies deixaram de existir, mas outras conseguiram se adaptar. Isso não foi assim, de repente, estava lá, né, o dinossaurinho Teconte, da família lá dos Tecontes, ele estava lá muito bonitinho e de repente ele acordou, agora eu sou uma ave, num passe de mágicas, aparece uma fada, faz plim e ele vira uma ave. Não é assim. Ao longo dos anos, os filhotes que nasciam com características que tornavam mais fácil a vida deles naquela nova situação, né, se alimentavam, precisavam de menos alimento, gastavam menos energia, conseguiam se alimentar com o que eles encontravam, esses filhotes se mantinham vivos, essas características iam se mantendo. Todos os seres vivos têm o DNA. O DNA é como se fosse a nossa identidade. Ele está no nosso corpo, nas nossas células, e ele conta a nossa história. Então, lá no DNA desses animais ficava registradinho quais eram as características que tornavam possível que eles continuassem vivos e que essa espécie continuasse existindo. Então, esses animais acabavam sendo privilegiados. A mesma coisa aconteceu com os mamíferos. Essa marquinha no DNA foi sendo registrada e os que tinham condições para viver
naquela situação que era tão difícil, que conseguiam ser mais ligeiros, rápidos, fugir dos predadores, que encontravam alimento com mais facilidade, que eram mais leves, esses foram se beneficiando. Tanto que grandes répteis, que não eram dinossauros, mas já existiam, ancestrais, por exemplo, das tartarugas, dos crocodilos, eles foram diminuindo de tamanho, para que eles precisassem de menos alimento e gastassem menos energia. Na época dos dinossauros já existiam anfíbios gigantes, espécies de sapos enormes. Esses também foram diminuindo. E como essa identidade deles, esse DNA, registrava que se eles fossem menores, eles precisavam gastar menos energia e eles precisavam de menos alimento, essa característica ia se mantendo nos filhotes. Bom, então a gente já sabe que todos aqueles eventos catastróficos levaram ao fim da grande maioria dos dinossauros, mas não de todos, porque uma porcentagem pequena conseguiu evoluir, por exemplo, tornando-se aves, evoluindo para as aves. Outros diminuíram de tamanho, algumas espécies de répteis. Os mamíferos se beneficiaram porque eles já eram muito pequenos, então eles conseguiam espaço para se esconder, eles eram rápidos e eles conseguiam alimento muito fácil, eram rápidos para fugir de predadores e conseguiam alimento com uma certa facilidade, diferente de um dinossauro gigantesco que não ia mais conseguir alimento suficiente, já que esse alimento estava muito escasso, era muito raro. O tempo foi passando e a nossa amada Terra, nossa mãezinha Terra, nosso planetinha querido, foi se regenerando. Essas nuvens pesadas foram se dissipando. Os cientistas acreditam que para isso acontecer levou anos. As nuvens foram se dissipando, as substâncias tóxicas foram se dissipando, né? Essas substâncias faziam chover uma chuva muito ácida, que fazia muito mal para as plantas, para os animais. Isso tudo foi se dissipando. A Terra foi se renovando e quando o Sol voltou a brilhar, houve uma explosão de vida. As plantas começaram a povoar novamente a Terra, começou a ter uma oferta maior de alimento e sem ninguém com quem disputar todo esse alimento, o que aconteceu? O que aconteceu com os mamíferos? Aí foi o momento que os mamíferos começaram a crescer. Como eles tinham muito alimento, o alimento de sobra, não tinha muito com quem disputar, os filhotes foram ficando cada vez maiores, cada vez mais fortes. Claro que alguns mamíferos continuaram sendo pequenos, mas outras espécies tiveram a oportunidade de ficar cada vez maiores. E aí tinha se encerrado o reinado dos dinossauros e iniciado o reinado dos mamíferos. Junto com os mamíferos também existiam aves, existiam grandes aves, grandes peixes, existiam grandes répteis, os crocodilos voltaram a ganhar tamanho, as tartarugas também. Mas quem começou a reinar realmente absoluto no planeta foram os mamíferos. A queda do meteoro de Yucatán, ela é considerada um marco para o fim da Era Mesozoica e o início da Era Cenozoica. A Era Cenozoica que é a que nós vivemos até os dias de hoje, nós estamos nessa era. Claro que ela é dividida em etapas, as etapas iniciais, que foram os momentos em que a Terra estava se regenerando, e isso não são 2, 3 anos, isso são milhões de anos. Algumas espécies de mamíferos foram crescendo, os filhotes eram cada vez maiores, cada vez mais fortes, até chegarmos a grandes, a mega mamíferos como o Indricotério, que chegava a 20 toneladas e a 5,5 metros de altura. Então eles eram gigantescos. Eles viveram há milhões de anos atrás,
mas eles têm um parente que vive até hoje. Eles foram ancestrais do rinoceronte, por exemplo. Depois, alguns milhões de anos mais para frente, nós tivemos tigres dentes de sabre, que na verdade tem esse nome, mas não eram tigres. Vocês sabiam? O senhor tigre dente de sabre, na verdade, é um nome comum para várias espécies de animais que eram de uma subfamília dos felinos. Eles são parentes dos felinos, mas eles não têm parentes vivos hoje em dia. Eles não têm... nós não temos nenhum felino que tenha o tigre dente de sabre como ancestral. Eles têm um animal que era um ancestral comum, os tigres dentes de sabre e os felinos de hoje em dia, mas são parentes muito distantes. Então é só um nome que eles receberam mesmo. Eu devo contar que essa informação me pegou assim desprevenida, porque eu realmente acreditava que os tigres que nós temos hoje em dia eram parentes dos tigres dentes de sabre, mas não são. Nós tivemos os mamutes, os mastodontes, e os mamutes, os mamutes e os mastodontes são ancestrais, são parentes dos elefantes. Os mamutes mais que os mastodontes. Os mastodontes são parentes mais distantes, mas os mamutes, por exemplo, são muito próximos dos elefantes asiáticos. Nós tivemos preguiças gigantescas. A preguiça, que é um animal que existe até hoje, mas ele diminuiu de tamanho. As preguiças gigantes, elas tinham cerca de 4 toneladas e 4 metros de altura. Tanto os mastodontes, quanto as preguiças gigantes, quanto os tigres dentes de sabre tiveram espécies que viveram no Brasil. Como a gente sabe disso? Quando os cientistas e as cientistas encontram os fósseis, que são restos desses animais, ossos, pele, dentes, que se fossilizaram, ficaram como se fossem pedras. Isso pode acontecer tanto porque eles ficaram em solos que eram solos de pedra, então a chuva foi fazendo com que os minerais entrassem nesses restos e eles ficassem durinhos. Podem acontecer também em regiões geladas, em regiões congeladas, e esses ossos e essa pele desses animais, ela fica como se fosse uma pedra, e os cientistas podem encontrar e estudá-los. Mas o que aconteceu para que esses animais também deixassem de existir ou evoluíssem, se tornassem espécies diferentes? Por exemplo, por que a gente, da mesma forma que a gente não encontra os dinossauros, por que a gente não encontra os tigres dentes de sabre? Por que as preguiças evoluíram para espécies menores? O que aconteceu? O nosso planeta viveu vários momentos de mudanças climáticas. Nós vivemos épocas de congelamento da Terra, as grandes eras de gelo, que levaram muitos desses animais à extinção por conta da falta de alimentos e da não adaptação ao clima. Outros que eram acostumados ao clima gelado, quando momentos em que a Terra aqueceu, também deixaram de existir. A gente tem que pensar que isso aconteceu ao longo de milhões de anos. E na mesma época que existiam espécies de tigres dentes de sabre, de mamutes, de mastodontes, de preguiças gigantes, surgiram os ancestrais dos humanos. As primeiras espécies que eram nossas ancestrais. Essas espécies, para se manterem, para garantir a sua sobrevivência, caçavam. Caçavam os filhotes dos mamutes, caçavam filhotes de mastodonte, caçavam tigres dentes de sabre. E essa grande caça, um volume muito grande de caça, pode ter sido responsável pela extinção de alguns desses animais.
além das mudanças climáticas. Outra situação também é que entre as populações desses humanos primitivos já existiam as doenças. Entre todas essas populações de animais sempre existiram doenças, existiram vírus, existiram bactérias. Entre essas populações humanas, como eles começaram a domesticar animais, alguns desses animais também ficavam com essas doenças, com esses vírus, com essas bactérias. Acontecia as duas coisas, ou os humanos pegavam dos animais, ou os animais pegavam dos humanos. E esses vírus e essas bactérias acabavam chegando nos animais selvagens, causando a morte desses animais também. Outras situações, conforme a alimentação foi diminuindo, da mesma forma que conforme a oferta de alimento cresceu e aumentou, os animais tiveram a oportunidade de ficarem cada vez maiores. Quando a oferta de alimentos diminui na natureza, ou por conta de uma grande glaciação, de uma grande era do gelo, ou porque a Terra começa de repente a ficar muito quente, os animais que têm a capacidade de comer menos e de gastar menos energia vão sobrevivendo e vão diminuindo de tamanho, que foi o que aconteceu com as preguiças. E como é que foi a história desses seres humanos primitivos? Como é que eles conseguiam viver numa época em que tinha tigre e dente de sabre? Como foi que eles foram se transformando e evoluindo e mudando até a nossa época, até os dias de hoje? Será que nós temos aqui nas nossas células, no nosso DNA, na nossa identidade, registrado, marcadinho, elementos, características que são desses humanos ancestrais? Será que tem coisas que nós fazemos hoje e que eles faziam também? Quais foram as heranças que eles deixaram para nós? Isso é assunto para um outro vídeo. Em outro momento nós vamos conversar, porque é uma história fantástica também. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!